Eu espero sim conseguir um emprego, né? Para poder aumentar mais a minha renda, para ter todo final de mês aquele dinheiro certo, né? Que é que uma pessoa de carteira assinada tem que ter. Eu percebo que às vezes eu chego lá com a cartinha, com a indicação, mas infelizmente esses cargos eles só disponibilizam para homens. Para as mulheres fica mais difícil conseguir. Elas representam 51% da população brasileira. São 104 milhões e 500 mil mulheres no país. Mas essa maioria está longe de ser refletida no mercado de trabalho. As mulheres já têm, historicamente, uma participação menor do que os homens no mercado de trabalho e taxa de desemprego maior. A taxa dos homens ficou em 6%. Já o desemprego entre as mulheres ficou em 9,2%, acima da média nacional de desocupação de 7,4%. E ainda mais distante nas remunerações. Segundo dados do IBGE, a diferença de remuneração entre homens e mulheres, que vinha diminuindo até 2020, voltou a crescer, chegou a 22%. Isso significa que uma mulher brasileira ganha, em média, 78% do que ganha um homem. Tive essa experiência, foi bem difícil, até porque eu exercia as mesmas funções, tinha as mesmas competências, mas o salário não era a mesma coisa. Mulheres que, entre o acúmulo de jornadas, são jogadas na informalidade. Fiquei vendendo lanche, vendi arrumadinho, pela dificuldade no tempo da pandemia, de você estar em casa sem gerar renda, precisando, seus filhos precisando. Me vi obrigada a voltar para a rua. Eu já sabia que quando eu engravidasse, eu ia querer ficar em casa com meu filho e ia ter que achar uma solução. Sou registrada e faço trabalho informal para dar conta. Ou deixam a carteira assinada de lado em busca de mais flexibilidade. Dá para conciliar porque eu tenho a minha filha, então eu não fico também tão ausente na vida dela. Meu sonho sempre foi ser mãe. Então eu não queria deixar ela em casa, eu chegava muito tarde, eu chegava às 3h30 da manhã. O que eu fiz foi me dedicar mais à parte dos cupcakes. O meu salário ainda não é igual ao que era, mas dá para ajudar sim. Porque em casa eu cuido dos filhos, eu observo, dá para me descansar um pouquinho. Da redação do G1, eu sou Júlia do Ailib e o assunto hoje é a mulher fora do mercado de trabalho formal. Um episódio para entender os vários fatores que levam trabalhadoras à informalidade e os caminhos para reverter esse problema. Minha convidada é a economista Janaína Feijó, pesquisadora do FGV IBRE. Sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Janaína, a estimativa hoje é de que existam mais de 16 milhões de mulheres trabalhando no mercado informal, trabalhando na informalidade. Então, eu quero começar te perguntando, quem são essas mulheres? A maternidade, ela ainda penaliza muitas mulheres no mercado de trabalho, fazendo com que muitas desejem ou vão ao mercado informal devido às jornadas inflexíveis de um trabalho padrão formal. Se nós fôssemos pagar esse trabalho não remunerado, isso teria um valor no mundo de 10 trilhões de dólares, o que é mais ou menos 3 vezes o PIB do Brasil. O que as estatísticas mostram é que no Brasil, 90% do trabalho de cuidado é feito de maneira informal, pelas famílias. E em 85% dos casos, feito por mulheres. Então, o que a gente observa é que na informalidade, geralmente estão mulheres que buscam desenvolver o seu próprio negócio como uma forma de sobrevivência, que é o que a gente chama de trabalhadores por conta própria. Geralmente, mulheres que precisam ter uma jornada mais flexível para conciliar a maternidade e as responsabilidades familiares, e também aquelas mulheres que estão um pouco descoladas das demandas do mercado de trabalho, que precisariam passar por uma requalificação para conseguir entrar de maneira efetiva nesse mercado. Aí a gente pode abordar a questão das creches e das escolas integrais para as mulheres poderem trabalhar. Isso é uma discussão que vem casada com a qualificação que você acaba de citar, né? Isso, porque o que a gente observa é que nos lares em que há a predominância de crianças pequenas,
essa mãe, ela não consegue ir ao trabalho, né? Ela não consegue trabalhar fora de casa. Então, um importante instrumento para fazer com que essa mulher consiga se reinserir no mercado seria através de uma política de creches. O Brasil tem ainda 2,5 milhões de crianças de 2 e 3 anos de idade que estão fora da creche. Ao mesmo tempo, o país tem mais de 1.200 obras de creches e de pré-escolas paradas. Dados organizados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que no Brasil, 30% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas em creches no ano passado. O número, segundo os pesquisadores da FGV, é baixo, mas é o melhor da série histórica iniciada em 2010, quando menos de 13% das crianças dessa faixa etária estavam matriculadas. Essa não é a única estratégia, mas sem dúvida ela é muito importante, principalmente porque na informalidade tende a estar aquelas mulheres que recebem salários mais baixos. Então, essas mulheres elas não conseguem colocar seus filhos, por exemplo, em uma creche particular. A única solução seria através da creche pública, mas a gente sabe que no Brasil, historicamente, tem sido um grande desafio expandir a cobertura de creches de forma a atender às necessidades e às demandas da sociedade. Mas se a gente quer pensar numa inserção efetiva e permanente da mulher no mercado de trabalho, a gente precisa discutir estratégias mais eficientes de ampliar essa cobertura e também prover um ensino de qualidade. Vamos falar então da qualificação, porque a gente está falando de tempo escasso para essa mulher. Ela não tem tempo para trabalhar, para cuidar dos filhos. E como é que se encaixa a qualificação tão necessária nessa rotina? Nós estamos em um mundo que tem passado por intensas transformações e a educação ela continua sendo muito relevante para qualquer pessoa se inserir no mercado de trabalho e conseguir aí uma ocupação, uma atividade que remunere bem. Então, dado que essas mulheres que geralmente têm filhos e estão fora do mercado de trabalho, para elas conseguirem voltar, elas precisam passar por uma requalificação. E essa requalificação é imprescindível para que ela consiga atender as demandas do mercado. E é aí que o governo, o setor público, ele tem como prover esses cursos de qualificação. Mas a gente precisa compreender que essa qualificação, ela tem que estar muito colada com as demandas do mercado. Porque pode correr o risco dessa mulher passar por fazer um curso ou outro tipo de atividade mais profissionalizante, mas ela não vai conseguir atuar porque o mercado onde ela mora, a região onde ela reside, não tem ou não está demandando por essa função. O Ministério do Planejamento e Orçamento lançou o relatório Agenda Transversal de Mulheres. Elaborado com o apoio da ONU Mulheres e do Ministério das Mulheres, o documento reúne os programas, entregas e metas do governo federal para o avanço dessas políticas públicas no Plano Plurianual de 2024-2027. É por isso que programas de qualificação são essenciais para dar a essas mulheres uma nova oportunidade de se reinserir, mas a gente tem que pensar muito bem qual tipo de qualificação dar a elas, porque tem que ser uma qualificação que realmente traga benefício, ou seja, que vá atender às demandas do mercado e, consequentemente, vai remunerar essa mulher bem, trazendo bem-estar para a sua casa. Não, e ela precisa de ajuda para fazer a qualificação também, né? Porque é isso que eu estava falando sobre o tempo. Ela vai deixar, o tempo dela é um só. Ela vai deixar provavelmente de trabalhar ou ela vai ter que deixar o filho com alguém para conseguir se qualificar, né? Então, nesse ponto é que a estratégia das creches, ela é muito importante, porque ela possibilita a mulher ali alguma quantidade de horas para ela poder fazer cursos. Hoje em dia tem avançado bastante a quantidade de cursos online, mas mesmo que exista muitos cursos online, às vezes algumas mulheres elas não têm acesso, elas não sabem como acessar esses cursos. Então, há também uma necessidade de identificar essa mulher para poder entender quais são as suas necessidades e como o poder público pode ajudá-la.
Por exemplo, o Sebrae, ele disponibiliza uma série de cursos para quem quer empreender no seu site, mas acredito que muitas mulheres nem saibam que esses cursos existem. Então, já foi gasto um dinheiro e um tempo para elaborar esses cursos, mas às vezes as pessoas não sabem que eles existem. Então, é preciso ter divulgação em massa para que quem precise realmente alcance e faça esse curso, como também uma preocupação de que esse curso seja colado com o mercado de trabalho. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Janaína. Você citava o poder público, né? Num plano lançado nessa semana, o governo que atingiu o patamar de 45,2% de mulheres no mercado formal até 2027. Na sua avaliação, qual a importância dessa meta e se esses 2 pontos que a gente colocou, a qualificação mais a infraestrutura de apoio, como creches e escolas, se esses pontos são suficientes para levar a esse patamar? A informalidade, ela é um grande problema no Brasil, né? A gente costuma dizer que no Brasil nós temos uma economia dual, porque o mercado informal, ele é muito grande. A informalidade traz malefícios para a sociedade como um todo, porque é uma série de distorções que geram na economia. Então, o fato de o governo já sinalizar essa preocupação em combater a informalidade, e principalmente através da capacitação de mulheres que estão no setor informal, é algo muito benéfico, porque como a gente costuma dizer que seriam conseguir matar dois coelhos com uma cajadada só, porque nós temos um problema de gênero, de que as mulheres elas tendem a ir mais para a informalidade devido às características, né, do seu trabalho, como também a informalidade é uma coisa ruim para a economia. Então, o fato do governo sinalizar e se comprometer a uma meta, né, se comprometer a combater essa informalidade é algo muito bom. Embora os programas de qualificação eles sejam um ponto de partida para fazer com que essa mulher saia da informalidade, por si só esse programa de qualificação pode não ser suficiente para trazê-la à formalidade, porque, como eu falei, precisa pensar estratégias de quais cursos serão desenvolvidos, em que contexto essas mulheres estão localizadas, para que essa saída da informalidade ocorra de forma efetiva. O presidente Lula sancionou a lei que obriga o pagamento de salários iguais para homens e mulheres na mesma função. As empresas que descumprirem terão que pagar multa equivalente a 10 vezes o valor do salário da pessoa discriminada. O Ministério do Trabalho e Emprego vai elaborar um relatório de transparência salarial e de critérios de remuneração com base nas informações prestadas pelos empregadores no e-social, que é usado por todas as empresas do país. Esse documento deverá ter, por exemplo, metas, prazos e avaliação das medidas a cada semestre. A empresa terá que promover ainda a capacitação de gestores, lideranças e empregados a respeito do tema da equidade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E aí eu queria colocar a discussão sobre a nova lei de igualdade salarial. Você avalia que essa lei pode ajudar nesse processo e ela é uma lei que vai pegar ou é daquelas que não pegam? Essa lei, ela sinaliza para a sociedade que há uma preocupação, certo, com geração de equidade dentro dos ambientes de trabalho. Acho que é uma forma de trazer transparência também sobre a folha das empresas, mas ela por si só, ela não vai ser suficiente para resolver essa questão das disparidades de gênero no mercado de trabalho. Porque as disparidades que nós observamos hoje, elas não começam no mercado de trabalho, elas começam numa fase pré-mercado, né? Então, quando a gente observa as mulheres e os homens, é como se esses dois grupos eles tivessem sido desde pequenas ensinados a trilhar caminhos totalmente diferentes, né? Então, desde pequenas, as mulheres, elas são estimuladas a trabalharem nas áreas de cuidado, a não gostarem de ciências exatas. Isso a gente já está percebendo que a sociedade tem mudado, mas isso acaba gerando uma falta de representatividade em posições muito estratégicas dentro das empresas, que são posições que tendem a remunerar bem. Um estudo realizado por 2 mulheres aponta que grandes organizações internacionais foram comandadas
predominantemente por homens nos últimos 80 anos. Somente 47 mulheres ocuparam cargos de liderança em organizações internacionais num período entre 1945 e 2023. Isso representa 12% em comparação a quase 10 vezes mais cargos ocupados por homens em 33 das maiores organizações do mundo, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Então, hoje em dia, nós ainda temos uma baixa representatividade de mulheres em cargos de gerência. Mesmo quando as mulheres elas estão dentro de uma empresa, elas demoram mais a progredir na carreira do que um homem. E isso tudo acontece numa fase pré-mercado. Então, essa política de equidade salarial, ela é interessante, ela visa combater preconceitos e injustiças, porque diz que a remuneração de homens e mulheres na mesma função tem que ser iguais, mas o fato é que a gente ainda existe muita disparidade em relação à posição que as mulheres e homens assumem dentro de uma empresa. E em relação a essas mulheres que estão na informalidade, né, no momento que elas estão se capacitando e se requalificando, elas vão estar mais propensas a entrar no mercado de trabalho mais capacitadas e também a ocupar posições mais estratégicas. Isso, consequentemente, vai tender a reduzir o gap médio de rendimento da economia brasileira. Para a gente terminar, então, eu queria te colocar a seguinte questão. Primeiro, que você nos ajudasse a desconstruir o argumento falacioso de que o mercado paga menos para a mulher, porque, afinal de contas, a mulher fica grávida e aí tem a licença maternidade, etc. Argumento, inclusive, que foi defendido por economistas do governo passado. Se você é um empresário, quem é que você vai promover? Você vai promover o homem. Por quê? Porque o custo de oportunidade de promover a mulher é mais alto. O empresário, ele está fazendo essas contas. Queria que você fosse cirurgicamente nesse argumento para desmontá-lo. E, por fim, por que é importante ter mais mulheres participando do mercado formal? Quando a gente olha o rendimento médio dos homens e das mulheres, a gente vai observar que existe uma diferença salarial, né? Porque nós estamos pegando a média, mas a verdade é que o salário, ele captura a produtividade daquele trabalhador. Então, o que acontece é que, geralmente, os homens, eles estão exercendo funções, eles tendem a ter formação educacional em profissões que tendem a remunerar mais. E quando nós vamos olhar para onde as mulheres estão ocupadas, elas tendem a trabalhar em áreas do cuidado, mas são áreas que a remuneração média não é tão alta. Então, quando você compara a diferença média de homens e mulheres, na verdade está capturando não um preconceito, não uma vontade de pagar menos, mas é porque, às vezes, estamos comparando diferentes, homens e mulheres em posições diferentes, níveis de carreiras diferentes. Natural que exista alguma diferença, mas o que a gente observa hoje na economia brasileira é que parte da diferença existente no rendimento médio de homens e mulheres também advém da questão de níveis educacionais diferentes, formações diferentes. Isso não quer dizer que não exista uma parcela que possa advir de preconceito ou de alguma política da empresa, mas em relação à importância, né, de inserir a mulher no mercado de trabalho e combater a informalidade, é muito simples, porque economicamente nós estamos falando de mulheres que são força de trabalho potencial, elas são talentos, né? Então, no momento que a gente está desperdiçando essa mão de obra, nós estamos desperdiçando talentos. E quando a sociedade, empresas, corporações, elas têm ambientes com visões mais plurais, a empresa toda se beneficia disso, né? Novas ideias surgem. Então, no momento em que você tem mais equidade de gênero, de participação dentro do ambiente laboral, isso vai trazer benefícios para a empresa e para a economia como um todo. A mulher, assim como o homem, ela pode ser tão capaz ou mais, né? Não tem isso, não existe não deveria existir esse pensamento, porque todos são grandes talentos em potencial. Janaína, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto e até a próxima. Obrigada. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto,
estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.